Êxodo no capítulo 2, os versos de 1 a 10, nós temos uma narrativa a respeito do nascimento e da infância de Moisés. E nessa narrativa, nós sabemos mais a respeito da mãe de Moisés, Joquebede, do que qualquer outra coisa. E é sobre isso que eu queria falar nesta noite, sobre a mãe de Moisés, conforme o relato de Êxodo, no capítulo 2, nos versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, e eu pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na tua palavra aquilo que edifica, aquilo que nos conforta, nos consola, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o relato do nascimento e os primeiros meses de Moisés, como eu disse, revela muito mais a respeito da mãe desse menino do que de qualquer outra coisa. A sua fé, a esperança que ela tinha em dias melhores. Especificamente este capítulo que nós lemos, esse trecho que nós lemos, humanamente falando, aquilo que a mãe de Moisés fez é algo que, para todas vocês que são mães, é uma coisa que às vezes nós nem gostamos de lembrar. A ideia de você colocar uma criança de 3 meses, olha a ideia. Uma criança que não parava de chorar, mais ou menos nessa idade de 3 meses, possivelmente cólica, ou seja lá o que foi, um menino não parava de chorar. E um choro de um menino com 3 semanas parece um choro de um gatinho, não é mesmo? Mas um choro de um menino de 3 meses já consegue acordar, às vezes, os vizinhos. E chegou ao ponto que a mãe, a Joquebede, a mãe de Moisés, ela não conseguia mais abafar o choro do menino. E ela então tem a brilhante ideia de colocá-lo numa cesta preparada e colocar na beira do rio. Esse menino tinha 3 e 4 meses e ela deixa o menino lá na beira do rio. Alguns meninos, e os irmãos sabem disso, as irmãs especialmente, se nós deixarmos alguns deles amarrados, é capaz deles ainda causarem algum problema na casa. Eles puxam a amarra e podem causar algum transtorno. Mas é algo realmente intrigante o que a Joquebede faz nessa ocasião. Eu tenho alguns amigos em Mato Grosso e eles estavam, uma ocasião, num apartamento de um amigo.
onde eles estavam era no 19º andar. E na casa tinha crianças e eles brincavam com os filhos dele, crianças entre 9 a 11 anos. E de repente eles estavam na sala conversando e um dos meninos chegou pela varanda. E o pai achou aquilo estranho, o menino chegando pela varanda. Eu não via você entrando pela varanda. E aí o menino, com alegria, veio relatar a sua proeza. Ele conseguiu passar da porta, da janela de um quarto, por cima da floreira, e então pulou na sacada da sala e atravessou no 19º andar. A mãe, até hoje, o pai, quando lembra, tem vontade de dar uma surra no menino. Só de lembrar o que poderia ter acontecido, é uma coisa que dá um frio na barriga de qualquer mãe. Imagina a ideia que passa pela cabeça de uma criança de fazer algo assim. Irmãos, de uma certa maneira, aquilo que Joquebede faz poderia ser visto como um grande ato de loucura, se nós olhássemos por alguns motivos. Primeiro, havia uma ordem expressa de Faraó, determinando que todos os filhos dos hebreus deveriam ser mortos. E a ordem foi dada para os egípcios e não para os hebreus. Então, todos os egípcios que andando pela cidade vissem um bebê do sexo masculino, eles tinham essa ordem de Faraó para jogá-lo no rio Nilo. Era a ordem. E mais do que isso, muitos dos filhos das mães cujos filhos haviam sido jogados estavam sabendo que havia sim, lá naquela casa, no número tal e tal, tinha uma mãe guardando um filho. O que vocês acham que uma mãe hebreia, cujo filho havia sido tomado por alguém do Egito, estava ainda lamentando a perda do seu filho, sabendo que tem alguém dentro do seu povo que ainda guarda o seu filho com ela? Então, o que Joquebede faz, olhando simplesmente pelo lado humano, é algo realmente estranho, é um ato de loucura. Todavia, eu queria analisar o que ela faz por uma outra perspectiva, tentando entender o que motivou a mãe de Moisés a finalmente entregar o filho para o destino, depois de ter escondido por 3 meses. Quais são as lições que a gente pode aprender daquilo que ela faz, da expectativa que ela teve? Eu selecionei aqui pelo menos 4 lições que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite, baseado nesse texto. A primeira lição que a gente vê aí nos primeiros versículos desse capítulo é a atitude de Joquebede demonstrou grande coragem. Essa é a primeira lição. A atitude dela demonstrou grande coragem. Ela arriscou a sua vida e a vida do seu filho ao desobedecer à ordem de Faraó. Isso já é simplesmente um fato grave. Como eu disse, a ordem de Faraó criou a necessidade de esconder Moisés. É aí que começou toda a situação. Êxodo, no capítulo 1, no versículo 22, está a ordem de Faraó, e aí onde ele diz: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Essa ordem criou a situação e o cenário onde Moisés nasceu. E é importante, irmãos, que vocês entendam que a ideia de lançar um menino no Nilo não é uma ideia simplesmente de um assassinato. Você não deve imaginar os egípcios pegando os meninos pelas pernas e jogando lá no meio do Nilo. O Nilo é um rio bastante amplo, não é um rio Tietê, é um rio bem grande. Eu estive recentemente às margens do rio São Francisco e é grande o rio. Eu não sei se o São Francisco é igual ao Nilo, eu nunca estive nas margens do Nilo, mas a ideia por detrás daquilo que Faraó pede é um ato, é um ritual de entregar os filhos dos hebreus para um dos deuses do Egito, o Nilo.
E essa ordem de Faraó, ela vem como a última tentativa de conter o crescimento desordenado dos filhos dos hebreus. Vocês se lembram que, primeiro, ele colocou os hebreus sob trabalho forçado. Segundo, ele criou uma crueldade nesse trabalho, tirando a palha, tirando as coisas que eles precisavam para construir os tijolos. E ainda ele criou a tática do aborto clandestino, pedindo para que as parteiras matassem na hora do nascimento os filhos dos hebreus. Não deu certo e finalmente ele parte para essa estratégia de pedir para que os egípcios matassem os filhos dos hebreus. Obviamente, algum sacerdote no Egito deve ter explicado que isso era uma solicitação da divindade dos egípcios. Daí, os egípcios teriam a coragem e até a necessidade de fazer isso. Então, não é simplesmente as pessoas estão passeando na rua, nas calçadas da cidade. Ah, lá o menino, pega ele e vamos jogar no rio. Não é esse o cenário. Possivelmente um ato ritual, um ato vestido de uma motivação religiosa por parte de Faraó e da sua sociedade. Eu não sei quantos já leram, veja lá comigo em Atos, no capítulo 7 e no versículo 19, no sermão de Estevão, ele menciona esse evento a respeito da morte dos meninos nos dias de Moisés. Atos, no capítulo 7, nos versículos 17 em diante, diz assim, ele está falando desse episódio, Atos 7, versículos 17 em diante, ele fala, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto, veja só, a ponto de forçá-los a rejeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então a ideia era realmente forçá-los a deixar os seus filhos à mercê da morte. Essa era a atitude que Faraó esperava dos seus súditos. Então, essa ordem de Faraó ia de encontro com o instinto mais genuíno da maternidade, a saber, uma mãe, ela nunca abandona o seu filho ou a sua filha. Então, era uma ordem realmente que alguém que quisesse contradizê-la teria. Para uma mãe seria muito fácil, mas para Joquebede envolvia também a coragem. Era um ato de protesto, era um ato dela sozinha no meio dos hebreus. E, como eu disse, ela estava fazendo alguma coisa que ela concorria até mesmo com as pessoas entre os hebreus, por cujas famílias tivesse um filho já sido jogado no rio Nilo. E a decisão dela de tentar esconder o menino significa, como eu disse, uma ameaça para a vida dela e uma desobediência frontal a Faraó. Não está claro, irmãos, o que exatamente Joquebede queria fazer. Por que ela guardou esse menino por 3 meses? Diz o texto, veja aí no versículo 2, que logo que ele nasceu, ela concebeu, ela deu à luz e ela viu que o filho era bonito. Olha, eu não conheço nenhuma mãe que não olhe para o filho na hora que nasceu e viu que ele era bonito. Todas as mães pensam exatamente isso, mas isso não é uma razão para ela esconder o filho, tentar poupá-lo. No texto hebraico, a expressão aí diz que ele era bonito, era formoso, que ele era um filho bom. Também não explica nem se ele era bom, nem se era formoso, não é razão para ela ter tido tanta coragem de encarar essa situação sozinha, mais uma vez repito, contra Faraó, contra os seus amigos e os seus conhecidos hebreus. Segundo a narrativa bíblica, a motivação dela possivelmente tem a ver
com o fato dela ter visto que Moisés era alguém especial. E eu digo isso porque tanto Joquebede, quando olha para o menininho quando nasce, fala, esse menino é bonito. E a mesma reação a filha de Faraó tem quando ela abre o cesto, o menino ainda está chorando, mas ela olha e ela usa a mesma expressão, que ele era um menino, ela achou o menino bonito, ou um menino bom, e ela teve compaixão dele. Então, Moisés, quando menino, era alguém que só de olhar para o rostinho dele, as pessoas, oh, que gracinha, né? Aquele sentimento peculiar de alguém que tem o coração voltado para a maternidade. Então, tanto bom quanto bonito, nós estamos diante de uma situação miraculosa. O fato da rainha ou da filha de Faraó ter poupado é algo extremamente dependendo da graça de Deus. Qualquer que tenha sido, então, a razão adotada pela mãe de Moisés, Moisés nasceu já com a sentença de morte, porque ele nasceu numa época quando as pessoas do sexo masculino deveriam ser sacrificadas. Então, a primeira atitude de Joquebede é uma atitude de coragem. Ela enfrentou uma situação, ela enfrentou o que seria possivelmente uma rivalidade até entre as pessoas daquilo onde ela vivia. Na vida prática, hoje, nós também, quando queremos criar os nossos filhos e filhas no caminho do Senhor, ou querendo que eles tenham algum tipo de atitude em relação a Deus e ao próximo, às vezes nós podemos ter o empecilho do ambiente onde nós vivemos e até das pessoas que vivem ao nosso redor. Às vezes a igreja, o ambiente onde nós trabalhamos é tão hostil a algumas atitudes que nós queremos cultivar em nossos filhos, que em alguns casos nós temos também que concorrer e de lutar contra as pessoas que estão próximas de nós. Joquebede, ela demonstra ser uma mulher de coragem. Era uma mulher corajosa. Ela apenas fez isso. De todas as mulheres, nós não temos notícia de outra que tenha feito a mesma coisa. Então, essa é a primeira lição, a coragem dela. A segunda lição que eu aprendo nesse relato dela é que a Joquebede, ela demonstra ter uma fé. Ela tinha uma fé de que os últimos dias do cativeiro estava chegando. Ela acreditava no cumprimento das promessas feitas a Abraão. Lembre-se que no texto que nós lemos em Atos, diz lá que o povo de Israel, talvez ela em particular, ela percebeu que aproximava o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Que promessa é essa? A promessa é a seguinte: Deus prometeu para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Abraão teve um filho quando ele tinha 90 anos. Então, com certeza, isso não ia cumprir na vida dele pessoalmente. Com 90 ele tinha um ainda. Ele teve outro, mas não dá para comparar com as estrelas do céu. Seu filho Jacó e todos os seus descendentes, o que teve mais foi Jacó com 12, assim mesmo, muito pouco. Quando eles chegaram nesse período, no final, depois que José já havia morrido e um novo rei havia subido ao trono no Egito, houve possivelmente uma grande explosão demográfica entre os hebreus. Se você observar, o texto diz lá no capítulo 1, no versículo 9, o crescimento, ainda no versículo 7, Êxodo 1:7, fala que os filhos de Israel foram fecundos e eles aumentaram muito. E olha só quantas palavras eles usam. Eles aumentaram, eles se multiplicaram. Eu não sei se tem alguém aqui na igreja que trabalha no IBGE, mas basicamente você sabe que uma população ela não se multiplica. Porque tem a taxa dos que nascem, mas tem também as dos que morrem. Então só tem uma maneira de uma população se multiplicar.
é quando a taxa de natalidade ela é bem maior do que a taxa de mortandade. E alguns teólogos acreditam que o que estava acontecendo aqui, e dada a preocupação de Faraó, é bem possível que os hebreus estavam tendo uma sequência, quase todas as famílias tendo triplos e quadrúplos e de gêmeos, então não tinha como conter esse crescimento. Era algo visivelmente miraculoso. E Faraó achou que isso aí não ia dar certo. Essa história não ia acabar bem, então ele resolve fazer o que fez. Mas a Joquebede, ela olha não pelo lado político, não pelo lado de que isso pode sair do controle, ela olha para o lado de ver que eis aí a evidência de que as promessas feitas a Abraão estão chegando no dia do seu cumprimento. E ao preparar aquele cesto, ao colocar dentro do cesto o seu filho, Joquebede, ela sabia que ela estava fazendo algo em cima de algo que ela cria ser a última chance que aquele filho teria de sobreviver. Porque com ela não teria mais condições nem de escondê-lo e nem de justificar a sua decisão, que era, como eu disse, contrária a Faraó e também aos seus amigos hebreus. E a Joquebede acreditava e ela sabia que aquilo que ela estava fazendo seria a última situação que ela teria que resolver. Então, a lição que a gente aprende disso, dessa atitude dela, é muito importante saber o dever e privilégio de cada mãe de preparar os seus filhos para estarem no momento certo e na hora certa onde Deus pode usá-lo. Joquebede sabia exatamente onde colocar o seu filho. Ela colocou naquele cesto, em um local onde ela sabia a filha de Faraó com certeza passaria. E é parte, irmãos e irmãs especialmente, é um privilégio a gente saber e a gente conhecer e nós prepararmos a vida dos nossos filhos para eles estarem, quando Deus quiser usá-los, eles estarão prontos no momento e no local adequado. Já Joquebede não tinha nenhum poder de salvar o seu filho, mas ela tinha uma fé que a fez lutar para colocar o seu filho na hora e no local onde Deus pudesse fazer um milagre. Nós não podemos e nós não precisamos nem tentar fazer milagres, nem em favor, nem por amor e nem para os nossos filhos, porque nós não conseguimos. Mas uma coisa nós podemos, é deixá-los prontos para que Deus use e Deus faça o milagre que Ele quer fazer. Então, essa atitude de Joquebede não é um ato de loucura. Ela sabia que algo estava para acontecer. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Tanto sabia que ao preparar toda essa artimanha, ela deixou a irmã de Moisés observando aquilo que poderia acontecer com Moisés. Então, em primeiro lugar, a coragem. Em segundo lugar, a fé nas promessas de Deus, feitas a Abraão, que se cumpririam ali, por causa da multiplicação do povo naqueles dias. Em terceiro lugar, a atitude de Joquebede revela também um conhecimento do seu mundo. Ela sabia onde e por que deixar um cesto ali naquele local. O verso 5 fala que ela deixou o cesto, olha só, aonde ela sabia a filha de Faraó iria se banhar. Ela com as suas donzelas. Eu não sei quantos já pensaram nisso, mas o rio Nilo não é igual ao rio Tietê, nem no tamanho, nem no fedor, mas é bem provável que a filha de Faraó não deveria fazer isso costumeiramente. Não há relato nos escritos dos egípcios de que uma princesa precisasse deixar os aposentos no seu palácio, onde a água devia ser destilada, para ela ir tomar banho num rio.
Então, há vários fatores de segurança, de higiene e de muitos outros que impediriam uma filha de Faraó precisar ir tomar banho no rio Nilo. Possivelmente, por causa dos relatos nos escritos egípcios, é bem possível que a filha de Faraó estivesse ali fazendo algum ato religioso, era uma prática ritual, porque o rio Nilo era considerado uma divindade no Egito. Então, tomar um banho no rio Nilo era talvez semelhante a tomar um banho no rio Ganges, na Índia. Então, essa mulher, essa filha de Faraó, deveria estar pedindo alguma coisa ao seu Deus, devia estar possivelmente envolvida em algum ato ritual na sua divindade. Joséfo é um escritor no período do Novo Testamento, ele fala muita coisa que não é verdade, mas ele fala uma coisa interessante, que essa filha de Faraó, ela era estéril, ela não conseguia ter filho, e ela ia lá e chorava, e ela orou especificamente naquele dia, tomando banho, fazendo as suas orações, que Deus desse um filho. A hora que ela abriu os olhos, ela viu o cestinho. Eu não sei se nada disso é verdade, irmãos. Eu sei que essa filha de Faraó, ela foi naquele dia, naquele lugar, e a mãe de Moisés, Joquebede, sabia dessas coisas. Ela sabia que aquela mulher, ela poderia passar ali, naquele lugar. Além disso, há uma grande e popular história a respeito de vários reis, não no Egito, mas, por exemplo, os sumérios, um rei de Acade, uma região hoje no norte de Bagdá, é conhecido, isso pelo menos uns 1000 anos antes de Moisés. O rei Sargão, ele já descrevia a respeito do seu nascimento muito semelhante da maneira como Moisés foi colocado aqui. Diz a história, o relato da história de Sargão, que ele era filho de uma família pobre, e a sua mãe colocou num cesto, preparou com o piche, colocou na beira do rio, e a cesta foi se movendo, parou na porta ou nas margens do palácio, e uma filha ou alguém do palácio, responsável por coletar água, trouxe aquela cesta para a rainha, e Sargão então se tornou o rei de Acade por obra deste aparente acaso. Essa era uma história muito popular. E eu não estou querendo dizer com isso que a Bíblia está copiando, fazendo um plágio dessa história. Eu estou querendo dizer que Joquebede, sendo uma pessoa informada, e todo mundo sabia desse tipo de enredo, ela quis dar, ao colocar o seu filho no rio, poderia ser a última vez que ela iria ver o seu filho. Ela estava dando ali um gesto de que eu quero que esse menino, eu creio que esse menino será alguém importante. E isso mostra claramente ao ter essa ideia. Então, a ideia dela não é uma ideia original, por assim dizer, mas, acima de tudo, é uma ideia que lança luz para aquilo que ela esperava que o seu filho fosse. Portanto, Joquebede, ela demonstra ter conhecimento do mundo onde ela vive, da situação onde ela vive e daquilo que o seu gesto pode representar na sociedade onde ela mora. A lição que nós aprendemos disso, desta atitude de Joquebede, é de que nós precisamos também conhecer muito bem o tempo em que vivemos e preparar os nossos filhos para serem objetos do poder e do milagre de Deus. As pessoas estão olhando, irmãos, para a maneira como nós e como as mães especificamente cuidam, tratam e aquilo que elas desejam e oram em favor dos seus filhos. Joquebede nos deu uma grande lição, esperando, obviamente, que o seu filho fosse um grande libertador, como de fato ele veio a ser. Em quarto lugar, a atitude de Joquebede revela uma grande abnegação. Uma grande abnegação. Veja só, ela criou o seu filho. Eu acho interessante que quando ela vê que Moisés foi encontrado pela filha de Faraó,
Olha a proposta da filha de Faraó. A filha de Faraó chega para ela e diz o seguinte, versículo 9, 2:9, leva este menino e cria-o para mim. Cria-o para mim. Agora, eu não sei, eu não posso dizer isso com autoridade, porque eu não sou mãe. Mas você já pensou nisso? Você criar um filho para dar para alguém? Um filho que você já havia feito tudo aquilo para salvá-lo e agora você criou uma situação e a pessoa pede para você criar um filho para ela. Há muitas pessoas acham que Moisés acabou de desmamar, começou a ficar sentado, está aqui o filho. Não. O texto diz aí que, versículo 10, que o menino já era grande. Possivelmente Moisés, quando foi para morar com a filha de Faraó, ele já teria os seus 12 a 14 anos. Ele não era mais um bebê, não era um menino, ele já era mais ou menos nessa idade, por causa da expressão que ele cresceu, ele já era grande. Então, possivelmente uns 14 anos. E a lição de abnegação que eu gostaria de enfatizar aqui de Joquebede é que ela criou o seu filho para entregá-lo de volta ao mundo que queria matá-lo. Joquebede, então, ela teve 12 anos para criar esse menino, além de simplesmente amamentar, prepará-lo para devolvê-lo à sociedade que um dia decretou a sua morte. O que você ensinaria para uma criança dessa, sabendo que você só vai poder tê-lo por 12 anos? E no final daquele período você vai entregá-lo de volta para morar naquela sociedade, para viver no meio daquelas pessoas que odeiam e que têm rivalidade contra o seu próprio povo. 12 anos para criar em Moisés o amor por Deus e o amor pelo seu povo. 12 anos para inculcar na mente daquele menino a responsabilidade para com as coisas de Deus, para que não se contaminasse com as coisas do Egito. 12 anos para amar mais a Deus do que qualquer outra divindade no Egito. Somente um ato, irmãos, um ato de compaixão da parte de Joquebede poderia fazer com que ela de fato criasse e não fugisse com esse menino para longe. Ela criou Moisés pensando nisso, ela criou Moisés preparando-o para entregá-lo ao mundo que um dia quis matá-lo. Irmãos, eu não posso levar isso de forma literal, dizendo que o mundo quer matar o seu filho ou a sua filha. Isso seria um exagero. Mas se você olhar por um ângulo mais conceitual, essa é a verdade. Nós estamos criando filhos e filhas para colocar em um mundo hostil. Um mundo que não tem o mesmo cuidado que você, mãe, e você, pai, tem a respeito, em favor do seu filho. A tarefa de Joquebede é, de fato, como eu disse, o exemplo nesse ponto é um exemplo de abnegação. E ela conseguiu. Porque Moisés, depois de grande, depois de tudo que ele passou, depois de ter vivido já a sua vida adulta, no meio de toda aquela regalia no Egito, ele quis conhecer o seu povo. Ele não esqueceu das suas origens. Não importava toda a abastança, a riqueza na qual ele foi rodeado na sua vida adulta, ele quis voltar e conhecer a sua família. Tudo que Joquebede podia fazer, então, pelo futuro de Moisés, tinha que ser feito naqueles primeiros 12 a 14 anos. Que grande lição, irmãos, de abnegação e de fé desta mulher. Que grande exemplo ela nos dá de motivação. Criar seus filhos, o filho dela, o único filho dela, que ela conseguiu poupar, para voltar àquela sociedade. A história do nascimento e da infância e da vida adulta de Moisés revela, os irmãos sabem, um paradigma para o restante das Escrituras. Várias outras pessoas, inclusive o Senhor Jesus, quando menino, perseguido por Herodes, ele foi levado para o Egito. E lá do Egito,
com seu pai e a sua mãe, eles são chamados, e a Escritura se cumpre exatamente neste fato, que do Egito Deus chamou seu filho. A atitude de Joquebede, ela é refletida de igual modo na vida de várias mães das Escrituras. Muitas, e algumas, por exemplo, nós podemos lembrar Ana, a mãe de Samuel, também criou Samuel, e sabendo que Samuel era a resposta de uma oração, e ela apenas esperou que ele pudesse ter condições de morar sozinho lá junto com o sacerdote Eli, e ela trouxe o menino e entregou o filho para morar com o sacerdote Eli. Criou o filho para viver ali. Batseba, a mãe de Salomão, há um relato interessante a respeito de Batseba. Veja lá em 1 Reis, no capítulo 1. Batseba, ela guardou um segredo por muitos anos a respeito de Salomão, e nessa ocasião ela, juntamente com o profeta Natã, ela revela esse segredo, e é o destino de Salomão está nas mãos de Batseba. Primeiro livro de Reis, no capítulo 1, no versículo 11. Primeiro livro de Reis, no capítulo 1, no versículo 11, Davi já era velho, precisava definir finalmente quem seria o sucessor. 2 filhos de Davi já tinham morrido por causa da disputa pelo trono. E então, diz o versículo 11, disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Hagite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a vida de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: não jurastes, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Olha só, ninguém sabia dessa promessa até esse momento, mas o profeta Natã sabia de uma promessa que Salomão tinha feito para Batseba, de que o filho dela seria o sucessor. E por causa da conturbação envolvendo a sucessão do trono, morte de 2 filhos de de Davi, Batseba, ela aparentemente ficou meio tímida, mas ela guardou aquilo no coração, e motivada pelo profeta Natã, ela tem a coragem, ela se apresenta diante do rei, e ela lembra o rei dessa promessa que ele tinha feito. Era algo pesado para uma pessoa fazer, mas ela fez, e ela correu o risco, e ela foi até a presença do rei Davi, e lembrou do destino do seu filho Salomão. Provérbios 31 fala da mãe de Lemuel, dando conselhos a respeito da sua vida moral. Enfim, muitos outros exemplos nos viriam à mente, mas esses bastam para mostrar a importância do papel que Joquebede ela desenvolveu e serviu então de modelo para várias mães no restante do Antigo Testamento. O que Deus requer de nós hoje? Felizmente, nós não precisamos colocar os nossos filhos numa situação de risco como Joquebede colocou Moisés. Felizmente, não há uma sentença de morte envolvendo a vida dos seus filhos. Todavia, mães, eu lhes desafio neste grande privilégio de poder criar os seus filhos com estas características que Joquebede demonstra em sua vida. Uma mulher que teve coragem, e nesse mundo que vivemos é preciso ter coragem para enfrentar algumas coisas. Ela tinha fé não é fé em nenhuma outra coisa, mas fé nas promessas de Deus, de que havia algo específico para aqueles dias. Ela era uma mulher que conhecia o seu tempo, ela sabia onde colocar o seu filho ou a sua filha para que pudesse ser alvo
do milagre e da intervenção divina. E por último, ela era uma mulher de abnegação. Ela criou o seu filho, preparando-o para devolvê-lo ao mundo. Eu penso que é uma tarefa extremamente difícil, porém gratificante poder ver Deus usando a vida dos nossos filhos. E mais do que qualquer um de nós, as mães hoje que celebram o seu dia devem celebrar esse grande gesto que essa mulher demonstrou. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa dar essas virtudes a todas as mães desta igreja de Santo Amaro, para que no futuro todos nós, por causa da obediência, da fé e da abnegação das mães que nós temos representadas hoje aqui, essa igreja possa ter o privilégio de ver os seus filhos sendo usados por Deus para a glória dele mesmo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá os filhos para que possamos desfrutar do seu amor, da sua companhia. E que privilégio, ó Deus, podermos preparar homens e mulheres que serão instrumentos teu para a expansão do teu reino. Dá-nos sabedoria, ó Deus, e eu peço e eu oro em favor de cada mãe aqui nesta igreja, em meio às dificuldades que todas elas vivem, os desafios. Ó Deus, o Senhor conhece cada um deles. Ajude-as, ó Pai, nesta luta honrosa de criar os seus filhos, de dedicá-los ao Senhor, de ter a sabedoria de colocá-los como alvo da tua graça e do teu milagre e do teu favor. Faz isto, ó Deus, porque os nossos dias são tão curtos, aquilo que podemos fazer em prol dos nossos filhos é tão limitado, ó Deus, diante do perigo em que eles vivem, diante das grandes necessidades que eles têm. Ajuda-nos, ó Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus, aquele que morreu e aquele que esteve na cruz, aquele, ó Deus, que perdoa os nossos pecados e que é responsável pelo destino mais importante dos nossos filhos, que é a vida eterna. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém.